capítulo 2, amém? Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Talvez a melhor tradução para esse versículo seja a tradução da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, mas a tradução dela é uma tradução que mais se aproxima do original. Talvez seja a mais fiel aos originais. Na Bíblia de Jerusalém, o capítulo 2, o versículo 1 está assim, preste atenção. Meus irmãos, vossa fé no nosso Senhor Jesus glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Eu acho que nessa tradução fica mais claro esse versículo, né? Porque se no vosso ajuntamento, se na vossa sinagoga, se na vossa igreja, dependendo aí da tradução que você tenha, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, ou aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. E a igreja diz: irmãos, quando eu começo a observar esse texto, a primeira coisa que salta ao meu coração é a seguinte pergunta. Tiago deixa claro que uma fé genuína, uma fé verdadeira, e nós estamos aqui praticamente há um mês, debruçados sobre o capítulo 1, e nós chegamos aqui à conclusão que a fé é a expressão prática das obras. Então veja, Tiago está dizendo assim: aquele que tem uma fé perfeita, uma fé abalizada, uma fé estruturada, uma fé arraizada, ele não permite que se faça acepção de pessoas. E o exemplo principal que nós temos aqui no capítulo de número 2, é o exemplo do pobre. Agora, quando eu começo a observar esse texto, a primeira coisa que salta ao meu coração é a seguinte pergunta: quem efetivamente é o pobre no mundo? Porque muitas vezes nós enxergamos o pobre apenas na perspectiva econômica, como se o pobre fosse apenas aquele que tem uma
uma situação economicamente precária. Como se o pobre fosse aquele que simplesmente morasse em um bairro mais simples. Ou como se o pobre fosse exatamente ou simplesmente aquele que anda com roupas que não é de marca, que não é da moda, ou simplesmente aquele que dirige um carro simplório. E, na verdade, esse não é o conceito de pobre. Eu preciso, irmãos, frisar que o conceito de ser pobre, então, não se prende apenas à questão econômica. Agora, muitas vezes, o pobre também é aquele pobre intelectualmente falando. Você já viu que algumas pessoas intelectualmente são menos abastadas? Ela não consegue resolver uma situação sozinho. Algumas pessoas, para resolver um problema no cartório, eles precisam de um procurador. Ele não tem leitura, ele não tem capacidade de resolver as suas questões civis sozinhas. E aí então ele precisa de um procurador, ele precisa de um tutor. Quantas vezes o pobre nós podemos dizer que é aquele que emocionalmente está com as suas emoções fragilizadas? E veja, irmãos, quantas vezes nós também desprezamos esse grupo de pessoas, porque nos achamos intelectualmente melhores, nós achamos que somos emocionalmente melhores. Significa então que nós precisamos então contextualizar essa questão do conceito de ser pobres, para que possamos observar algumas lições que precisamos extrair nesse texto. Veja, irmãos, a nível de introdução, o que já precisamos aqui lembrar é que nunca deve existir no seio da igreja predileção em detrimento de outrem. Ou seja, eu não posso gostar mais de um e menos de outro. Eu não posso achar que alguém vai me favorecer melhor e com isso eu devo estar no lugar dele, e o outro simplesmente desprezar. Isso me faz lembrar aqui de uma congregação que nós passamos. E aí, certa vez, um jovem foi congregar naquela igreja. E quando aquele jovem chegou para congregar naquela igreja, eu sabia que ele estava emocionalmente destruído. Era um jovem que emocionalmente estava vivendo um período difícil, período de depressão, período de perdas, um período difícil. E eu chamei um outro jovem da igreja. E eu disse a ele: meu filho, tu vai fazer um favor para mim. E esse favor é um favor pessoal, você vai fazê-lo. Aquela congregação tinha um grave problema, irmãos. Aquela congregação, quando alguém chegava, as pessoas demoravam para se aproximar daquele novo crente, daquele novo convertido, daquele visitante. E no meu entendimento, isso é um problema. E por que isso é um problema, pastor? Porque eu e você temos a obrigação de recepcionar bem. Nós temos a obrigação de abraçar aquele que chega. E eu pensei, como isso não vai acontecer, eu chamei aquele irmão e disse assim: olha, você vai ser a sombra desse jovem. Todas as vezes que o culto acabar e se formarem aí os grupos para conversar nas pontas da igreja, você vai chamá-lo para o lado, vai levá-lo na cantina, vai tomar café com ele, vai conversar com ele e vai fazer ele se sentir em casa. Pois bem, passaram-se os meses e um dia eu estava conversando com ele, ele me disse assim: pastor, no dia que aquele rapaz soube a minha profissão, nunca mais ele quis falar comigo. Veja, irmãos, muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas por causa da sua condição profissional, por causa da sua condição social. E eu vou te provar dentro da Bíblia que o Senhor Jesus não aceita isso, e que uma fé genuinamente estabilizada não aceita um comportamento como esse. O que é que Paulo disse para a igreja de Roma, no capítulo 2 e no versículo de número 11? Paulo disse assim: porque para com Deus não há
acepção de pessoas. Amém, meus irmãos? Posto isso, eu quero chamar a sua atenção rapidamente para os versículos de número 2, 3 e 4. Coloque seus olhos e vamos ver aí que o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Em Jesus, a fé é apartidária. Pastor, o que é isso? A fé, ela precisa ser imparcial. A fé, ela precisa ser justa. E a fé precisa ser neutra. Veja a orientação de Tiago à igreja de Jerusalém, para que houvesse uma boa convivência entre os seus membros. Versículos de número 2, 3 e 4. Porque se no vosso ajuntamento, eu já disse que ajuntamento aqui no original é sinagoga, porque quando Tiago escreve essa carta, os crentes ainda eram um grupo, como se fosse um grupo dissidente dentro de sinagogas. Então, por isso que Tiago usa esse termo. Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e disserdes a ele: assenta-te tu num lugar de honra, porque não pensar que aqui seria a tribuna, porque não pensar que aqui seria o principal lugar da sinagoga. Diga-se que, inclusive, era o lugar onde os fariseus mais gostavam de assentar-se, né? E disserdes ao pobre: fica aí ao pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Veja, irmãos, quando nós começamos a correr a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar alguns exemplos parecidos com o que estava acontecendo em Jerusalém. Aqui, imediatamente, eu preciso te mostrar o que estava acontecendo naquela igreja. Imagine um sábado pela manhã, todos estavam reunidos na sinagoga, quando de repente, chegava-se um figurão da época, alguém com um anel bonito no seu dedo, alguém com uma roupa diferenciada, alguém que tinha um diploma, alguém que tinha uma condução melhor. E aí então, imediatamente, ele era conduzido aos primeiros lugares. E aqueles pobres, por que não dizer a burguesia da época, por que não dizer os camponeses da época, os menos favorecidos, eram lamentavelmente colocados para o fundo da igreja da sinagoga, igreja apenas para contextualizar. Ora, quando você observa mais à frente, você vai perceber que isso estava acontecendo em uma outra igreja. Vamos observar o que diz o texto? Abra sua Bíblia aí, por favor. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E eu não sei, irmãos, mas muitas vezes nós fazemos a leitura do texto da ceia, e nós não nos atentamos aqui para alguns detalhes. Mas hoje eu vou apenas fazer menção do versículo 17 até o versículo de número... Aliás, eu teria que fazer a leitura de todo o versículo, mas é impossível, então vou fazer a leitura somente do versículo 34. Amém? Somente a leitura do versículo 34. Aliás, do versículo 17, do versículo 18, 19, 20, 21 e 22, depois para concluir o 34. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vocês se ajuntam não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões. Esse termo dissensões no original é conflito, disputa, litígio e também ensinos errados. É um termo muito mais amplo do que simplesmente o que entendemos como dissensões.
Versículo 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Repare o versículo 20, por favor. De sorte que quando vocês se ajuntam no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Esse termo no original não é embriagar-se por bebida forte, mas aqui é se fartar, é comer demais, é comer com os olhos, é comer demais, né? Tem que tomar cuidado. Versículo 22, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Preste atenção. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Por que é que isso estava acontecendo naquela igreja? Já vou fazer a leitura do 34. Porque repare, irmãos, que na igreja de Corinto se havia uma ideia totalmente equivocada do que era efetivamente a ceia do Senhor. Para aqueles irmãos, nesse momento, era simplesmente uma reunião onde eles comeriam ou participariam de uma refeição. Aí o que acontecia? Aqueles que tinham muito reuniam-se entre eles, em um dia qualquer, em um dia selecionado por eles, e comiam até se fartar, e comiam até se embriagar, e o termo aqui no original, infartar. Porém, aquele grupo menos favorecido da igreja, aquele grupo que nada tinha, ficava envergonhado, e não tinha a mesma condição de participar. Por isso que no versículo 22, Paulo diz assim: porventura vocês não têm casa para comer ou para beber? Ou simplesmente vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham aqueles que nada têm? Paulo está dizendo assim: eu não aprovo a reunião de vocês, eu não posso chancelar a reunião de vocês, porque quando vocês se reúnem, não é para coisa boa. Existe diferença entre vocês, existem classes especiais dentro da igreja, isso não pode acontecer. Olha o que diz o versículo 34, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vocês não se ajuntem para a condenação. Irmãos, lamentavelmente aquela igreja era muito parecida com a igreja em Jerusalém. O que valia na igreja de Jerusalém e na igreja de Corinto? Não o que você é, mas o que você tem. Permita-me aplicar para os nossos dias. Quantas vezes, irmãos, e eu insisto novamente nessa tese, quantas vezes eu e você somos medidos pelo que temos e não pelo que somos efetivamente? Quantas vezes alguém prefere olhar o carro que você dirige do que efetivamente aquilo que você é, o crente que você é, a vida espiritual que você tem, o nível de intimidade ou de maturidade que você tem? E veja, irmãos, o Senhor não aprova isso. Repare, Tiago não aprovou isso em Jerusalém. Paulo não está aprovando isso em Corinto. E o que eu acho mais interessante, irmãos, e eu preciso correr aqui, abra sua Bíblia aí, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Olha o que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, que coisa extraordinária. Efésios capítulo de número 2, versículos 14 e 15. Repare, irmãos, que a cruz de Cristo nos uniu. E agora todos nós estamos no mesmo nível. Seja eu pobre, seja você rico, seja você doutor, ou seja você um semi-analfabeto, ou analfabeto funcional, ou analfabeto por total. A cruz de Cristo nos coloca em pé de igualdade, independente da raça que temos, independente da cidadania terrena que possuímos. Alguns brigam anos e anos por uma cidadania europeia.
Ah, como eu queria ter um passaporte vermelho. Agora, o que mais nos transformou, o que mais trouxe igualdade para nós foi a cruz. Seja gentil, seja judeu, olhe o que Paulo diz aí, coloque seus olhos, por favor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, era o que nos roubava a comunhão, era o que nos separava. Olha o versículo 15. Na sua carne, e aqui fala-se do sacrifício vicário de Cristo, na prática, no Calvário, cada gota de sangue que fora escoado no madeiro, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Olha o 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ele a inimizade. Inimizade no original, a lei dos rituais, ou a liturgia da lei. Irmãos, para Deus, para o Senhor Jesus, não há ninguém melhor pela sua condição social. Aí o que é que acontece conosco? Aí nós muitas vezes nos achamos superiores. Achamos que é porque tivemos capacidade intelectual de sentar-se num banco de uma universidade, nós somos melhores do que alguém. Porque conseguimos concluir um cursinho de teologia, nos achamos o rei do... Não. Absolutamente. Irmãos, se tem uma coisa extraordinária, e o Senhor não olha para quem Ele dá, é poder, é graça, é unção. Deus para te encher do Espírito Santo, o Senhor para te encher do Espírito Santo, Ele não olha qual foi a universidade que você estudou. Pastor, o senhor é contra? Não, meu irmão. Se tem uma coisa que eu gosto é de estudar. E aliás, é bom estudar. Só que isso não me faz ser menos ou mais do que ninguém. Absolutamente. Mas lamentavelmente é o que estava acontecendo naquela igreja. Rapidamente, Colossenses capítulo de número 3, por favor. Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, pastor, quem eram os bárbaros? Era aquelas pessoas que não eram civilizadas. Os gregos antigos diziam que aquele que não fosse da cultura helênica, ele era um bárbaro. Aí o Senhor, usando Paulo está dizendo assim, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita. Os citas eram tribos nômades, eram povos também não civilizados. Servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A cruz de Cristo nos uniu. A cruz de Cristo nos uniu. Rompeu-se então a barreira de separação que havia. Você pode agradecer a Deus por isso? Aleluia. Voltemos então para Tiago capítulo 2. O horário ali está me apertando. Eu quero chamar a sua atenção para o amor glorioso de Deus, irmão. Este amor glorioso que precisa ser praticado na igreja local. E pegando aqui o exemplo da igreja de Jerusalém, isso não estava acontecendo lá. Eu já te mostrei como era o culto na igreja de Jerusalém. Versículos 2 e 3. Ricos na tribuna, pobres abaixo da tribuna. Agora veja, irmãos, que as nossas assembleias, as nossas reuniões,
O nosso local de culto é um local que nunca pode haver acepção de pessoas. Precisa ser um local de comunhão, de harmonia, de acolhimento. Não pode haver questões étnicas ou raciais. Não, será que é possível um crente que recebeu a Jesus e consegue ser racista? Consegue ser um xenofóbico? Consegue não suportar estrangeiros? Será, irmãos, que isso pode acontecer nos dias de hoje? Lamentavelmente sim. Lamentavelmente sim. A questão, irmãos, é que eu insisto, muitas vezes nós passamos de largo para alguns assuntos da Bíblia. Ô meu irmão, deixa eu te dizer nesta noite, a Bíblia tem ensino e resposta para tudo. Eu disse quarta-feira aqui nessa igreja que a Bíblia é muito mais atual do que o jornal de amanhã. Não precisa do movimento negro fazer defesa do que a Bíblia já defende há muito tempo atrás. Não precisa do movimento de esquerda querer se tornar pai dos menos favorecidos, até porque o próprio Senhor Jesus sempre mostrou um amor especial pelos pobres, e eu vou te mostrar isso. A questão, irmãos, é que muitas vezes nós começamos a querer separar grupos que queremos nos aproximar dentro da igreja, e isso entristece o Espírito Santo, isso impede a igreja de crescer, isso impede a igreja de avançar. Uma vez o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, domingo, pastor, vai ter um churrasco em minha casa, e eu queria convidar o senhor. Falei: ah, irmão, que maravilha. Mas tem uma questão, pastor, eu só convidei os mais chegados. Se os meus irmãos não podem ir, eu também não posso. Pastor, o senhor foi, ele está me esperando lá até hoje. Aí passaram-se alguns meses, um outro irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou apresentar como funcionam as festas que eu dou aqui de meu aniversário. Pastor, eu convido a igreja toda. Eu falei: Irmão, me permita, Marquinho, com todo respeito, aonde não cabe o Marquinho, não me cabe também. Por quê, pastor? É a mesma casa, é a mesma família, não há diferença. Aonde não cabe eu sim, não me cabe também, irmão, por favor, não me cabe. O problema é que nós estamos começando, irmãos, a dividir demais o que não é para ser dividido. Qual era o problema da igreja de Corinto? Partidarismo, grupelho, facção. Isso na igreja, irmão, não funciona. Jesus não trabalha onde tem divisão. Não, isso não agrada o Espírito Santo. Não, pastor, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui algum, pastor, mas é só para o senhor e para dois. Não, então não, irmão. Ou rasgue faz para todo mundo ou não tem nada. Estou me lembrando aqui de um aniversário que tivemos na congregação, que passamos lá no setor 6. E sem querer, alguém chegou perto da minha esposa e não reparou que eu estava perto, e disse assim: olha, nós compramos Coca-Cola para os pastores, e o que é que vamos... Eu falei: como que é? Não entendi. Não estou entendendo. Se vocês não têm dinheiro para pagar, não faz nada então. Ou faz igual ou não faz nada. Tem que ser assim, irmão. Eu não sei por que tanta diferença. Eu não entendo por que tanto exclusivismo. Eu não entendo isso. Não, aqui é o seguinte, essa vaga aqui é do pastor. Não, irmão, essa vaga é de quem chegar primeiro. Não podemos fazer diferença no local onde o Espírito Santo deve trabalhar com harmonia. Mostra-me na Bíblia, pastor. Claro, coloque seus olhos aí, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Pastor, essa mensagem é tão apertada. É nada, irmão. Que apertada? Nada. Não tem nada de aperto, não. Gálatas. Tiraram os Gálatas da minha Bíblia aqui. Capítulo 3.
E o versículo 28, olha o que diz aí. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. E veja, aqui não é querendo dizer que tem um terceiro não, viu? Só tem macho e fêmea. Só tem macho e fêmea, irmão. Aqui Paulo simplesmente está mostrando que inclusive a irmã na igreja precisa ser respeitada. Já reparou que tem uns machão por aí também? O Paulo falou que quem manda lá em casa sou eu. Tem certeza que é o senhor? Cuidado. Vai devagar, meu irmão. Vai devagar. Deixa para lá que a irmã Elaine faltou no culto. Está gravando? Misericórdia. Deixa para lá esse assunto. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meu irmão, com o Senhor Jesus, para o nosso Deus, em nossas reuniões, em nossos cultos, precisa haver convivência fraternal e boa convivência fraternal. A tua dor precisa ser a minha dor. A tua alegria precisa ser a minha alegria. O que está fora disso é um problema. Terceiro, eu tenho 7 minutos. Tomemos muito cuidado, irmãos, para não sermos juízes de maus pensamentos. Pastor, como assim? O que é isso? Coloque seus olhos aí no capítulo 2 e no versículo 4 de Tiago. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos. Naquelas reuniões, lá na igreja de Jerusalém, sabe o que estava acontecendo lá na prática? Literalmente o pobre era discriminado. Quando a causa era de um pobre, ela era julgada de um jeito. Quando a causa era de um rico, ela era julgada com outro jeito. Qual é o símbolo da justiça? É uma mulher com os olhos vedados, uma balança e uma espada, como se a justiça fosse cega. A justiça do homem aqui na terra, ela não é cega. Aliás, ela é seletiva. Se você tiver um advogado que tem acesso ao Supremo Tribunal Federal, meu irmão, vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira. Quando chega na terceira, derruba e volta para a primeira. Deixa isso para lá também. Agora, a justiça de Deus, aquele que tem fé, Tiago está falando de prática. Aquele que, olha, de novo eu insisto, Tiago está falando de comportamento. O crente que tem um comportamento sadio. A sua justiça é reta. Irmão, pastor Sebastião disse aqui alguns dias atrás, e eu cresci ouvindo meu pai dizer isso. Se tem algo que aborrece a Deus, é a injustiça. Lamentavelmente, fala muito conosco isso. Como é que muitas vezes estamos analisando os problemas da igreja? Olha, tome cuidado. Esse irmão aqui, o dízimo dele é gordo. E daí? Olha, tome cuidado, a família dele é uma família grande na igreja. E daí? Eu passei numa congregação no setor, irmão, eu tenho 13 anos que eu dirijo igreja. Se eu não tiver nada para contar, eu fiquei fazendo o quê? 13 anos nos lugares que eu passei. Certa vez lá no setor 6, o irmão chegou para mim e falou assim: o senhor tem certeza que vai fazer isso? Tome cuidado. A minha família é quase um grupo de 50 pessoas. Eu disse a ele: e daí, meu irmão? A medida eclesiástica que eu preciso aplicar para 1 ou para 50, para mim não vai mudar absolutamente nada. Qual o problema? Sabe, irmãos, aí muitas vezes começamos a ser juízes de maus pensamentos. Para aquele mais fraquinho, permita-me esse termo, para aquele mais simplesinho, para aquele mais pacato, aí você vai com 7 pedras na mão. Ele é mansinho mesmo. Aí para aquele que você sabe que é uma fera, aí você vai todo armadinho, né? Todo com escudinho. Por quê? Por quê, irmão? Por que somos assim?
Não é assim que devemos agir. Pecado é pecado para o rico e para o pobre. Errado é errado para o rico e para o pobre. Tomemos cuidado, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor, então o que é que precisamos ser? Precisamos ser imparciais. O nosso amor não pode ser seletivo. Sabe qual é o grande problema hoje na igreja, irmão? É aqueles que se acham mais justificados do que outrem. É aqueles que se acham melhores do que outrem. Não. O preço que Jesus pagou por você, o preço que Jesus pagou por mim, foi o mesmo preço que Jesus pagou por aquele irmão mais simplesinho da igreja. Aí às vezes alguém diz assim, nossa, cuidado, aquele irmão está vindo pelo corredor, vou para o outro. Aqui a igreja é grande, né? Tem um monte de corredor por aí. O problema é que o Edinaldo fechou todas as portas aí, limitou isso aqui. Já é para isso não acontecer. Não, irmão, faça isso não. Nós precisamos dar a mesma atenção para todos. Irmãos, se tem uma coisa que eu sempre procurei aprender no meu ministério, eu preciso dar a mesma atenção para todos. As moças novas eu preciso respeitar como se fosse a minha irmã. As senhoras como se fossem a minha mãe. Com respeito, irmãos. O Senhor se alegra com isso. E deixe-me te dar uma notícia nesta noite. A igreja só cresce, só avança se for assim. Se for diferente, aí nós achamos que aqui é nosso. Irmão, aqui não tem nada meu. O dia que eu for embora daqui, é só a Bíblia mesmo que vou levar, a irmã Maria, porque é minha. E a irmã Elaine também, é o que eu tenho. E minha calculadora, que o Edinaldo me deu, e meu carimbo, mais nada. Aí nós começamos a achar que é nosso. Não, aqui é meu. É seu nada. É seu nada. Amém, igreja?